Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro primeiro da Bíblia. Livro primeiro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4. É um livro muito importante. Livro da criação, o início. Graças a Deus, quero convidar você a ficar atento à palavra do Senhor essa noite. Prestar muita atenção. Não se dispersar, porque um dos momentos mais importantes do culto é da palavra. Então, contenha-se, mantenha a sua atenção para você ser abençoado. Esse é um daqueles instantes que a gente tem que ficar focado, para o diabo não vir nos distrair, para a gente manter o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem para nos alimentar nessa noite. Posso ouvir um amém aí, querido? Nós vamos ler apenas 7 versículos. O primeiro do capítulo 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Apenas esses 7 versículos. Eu sei que todos nós aqui conhecemos esse texto. E talvez a sua mente esteja dizendo assim: ele vai falar de oferta. Não vou falar. Não foi esse o conduzir do Espírito, mas possivelmente vai passar por esse caminho. O assunto que Deus tem falado comigo ultimamente, e eu sei que quando Ele fala com o anjo da igreja, Ele quer falar mais do que ao anjo da igreja. Ele quer falar com as ovelhas da igreja. A gente, você sabe, vem para o culto, você vem da sua casa. A gente não vem aqui para se encher de eventos, para se encher de gestos e movimentos. Mais do que isso, o que nos mantém em pé, o que nos fortalece é a palavra, a Escritura. O louvor é bom, se abraçar é bom, mas são as santas Escrituras, os valores, princípios, a sã doutrina, os mandamentos do Senhor, que nos mantêm nos dias bons, nos dias ruins, que abrem portas. É os que nos fazem todos os dias levantar da cama. E a palavra de Deus é tão importante na nossa vida. Então eu preciso que você entenda também essa noite, como todas as noites, o que esse texto diz para nós é que Deus, não é que Deus valorizou uma oferta e não valorizou a outra, porque uma era de uma natureza e outra era de outra natureza. O que Deus valorizou entre ambas dessas ofertas, você já percebeu que a conduta de um foi de uma maneira e a conduta de outro foi de outra maneira. Mas sabe o que esses dias eu tenho ficado assim mastigando, degustando? É que por trás disso tem muito mais segredos do que a gente imagina. O que Deus valorizou nessas duas ofertas
não foi apenas a questão que muita gente pensa assim: Abel foi lá e pegou a questão das suas primeiras ovelhas e levou, e o Senhor gostou daquelas ovelhas, seus animais primeiro, e por isso e Caim, ele levou do fruto da terra, pegou qualquer coisa e levou lá. O texto, ele é muito tácito e às vezes passa desapercebido da gente. O que esse texto nos fala, esses versos, que o que Deus valorizou entre ambos foi a honra. É a honra que está no negócio. O que Deus levou em consideração não foi o tipo de oferta, porque um deu oferta agrícola e o outro agropecuário. Não foi isso. Deus, você pode olhar na Bíblia, que apesar da Bíblia inteira falar sobre isso, e muito sobre isso, Deus olha muito mais para o ofertante do que para a oferta. E antes que alguma pessoa haja com espírito de miséria, porque Deus repreende isso, Deus olha para o ofertante, para o coração do ofertante. E tem gente que já fez ofertas grandes e Deus desprezou, porque faltou honra. Por exemplo, você sabe que teve um rei chamado Saul, que fez uma oferta de uma forma indecorosa, desrespeitosa, quando ele pega animais que o Senhor mandou exterminar do rei Amaleque. E ele fala ao profeta: isso aqui eu trouxe para ofertar ao Senhor. Deus desprezou aquilo. E o Senhor, através do profeta, diz assim: por acaso Deus tem mais prazer nisso, em oferta, do que se obedeça a sua palavra? Não que Deus estivesse dizendo: olha, a oferta não é importante. Pelo contrário, é Ele que estabeleceu o princípio de ofertar, de dizimar e outras coisas nesse sentido. A Bíblia fala muito sobre isso, semeadura, colheita, fala muito sobre isso. Jesus falou muito sobre isso aqui, não tem problema nenhum. Mas o que estava por trás da ação de Saul era desonra. Ele desonrou a Deus, achando que porque todo aquele montante de animais que ele estava oferecendo, ele estava em desonra. Outro exemplo de um valor grande de oferta, que o Senhor repreendeu e até matou dentro da igreja, Ananias e Safira. Que mentira! Venderam uma propriedade por uma ideia furada, errada. Eles chegam para o apóstolo e dizem assim: olha, nós vendemos o nosso imóvel, o nosso terreno, e queremos entregar aquilo que nós vendemos. Só que o texto em Atos 5 diz assim, que eles pegaram uma parte e ficaram com a outra parte. Mas em algumas versões vai dizer o texto seguinte: e eles pegaram uma boa parte, ou uma parte grande, e o resto eles ficaram. Só que nem o apóstolo, nem Jesus determinou, mandou, solicitou que se fizesse aquilo. Na verdade, o que Ananias e Safira fez foi um ato de desonra. Eles não ofertaram por honra, eles ofertaram em mentira, eles ofertaram para querer engrandecimento. Então, não existe este ato de achar que Deus pode ser enganado, Deus pode ser ludibriado. Não é isso. Esses homens que eu disse para você agora, Ananias e Safira, Saul, eles, sem necessidade, eles desonraram a Deus. Ananias, ele desonra a Deus, ele desonra os apóstolos, ele desonra Pedro, e ele desonra a igreja, quando ele pratica aquela mentira, aquilo que ele faz. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 4, algumas verdades primeiras brotam ao coração que Deus trouxe. A primeira delas é que todos nós agimos por aquilo que julgamos ser o mais importante. Todo ser humano, cristão ou não cristão, seja de qualquer religião que for, eu vou repetir: todo ser humano, todo homem, toda mulher,
todo moço, toda moça, todo filho, filha, pai, mãe, pastor, cristão ou não, todos nós agimos por aquilo que julgamos ser o mais importante. Nós só fazemos aquilo que é de fato importante quando o nosso coração coloca aquilo como importante. Se eu dou valores a algumas coisas, é por isso que eu vou me mover ou não me moverei. Então nós vamos agir por aquilo que nós vamos julgar ser importante. Por exemplo, se estudar for importante, eu vou agir para que eu possa melhorar a minha qualificação. Se eu julgar que projetar a minha vida para o futuro é importante, eu também vou me disciplinar para projetar uma vida. Mas indo para o campo espiritual, não pensando na vida eterna apenas, porque a vida eterna Ele garantiu para nós, aqueles que lhe obedecem na palavra, aqueles que obedecem à Santa Escritura, diferente de alguém que pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, e pode viver uma vida bagunçada o resto da vida, ou acha que aqueles que estão destinados a serem salvos, quando chegar a hora serão salvos. Não é assim não, porque aí Deus seria injusto. Mas olha que coisa interessante, nós sempre vamos nos comportar dentro da igreja, em relação às coisas da igreja, em relação às coisas espirituais, em relação ao trabalho de homens, em relação ao trabalho de mulheres, em relação ao trabalho de jovens, em relação a trabalhar na mídia, na mesa, nos voluntários, na recepção. Nós sempre vamos agir em conformidade, e eu falo excelência ou não, de acordo com aquilo que nós julgamos ser importante, porque senão nós vamos trabalhar no máximo na média. Nós só congregaremos, nós só seremos membros ativos na medida em que nós julgarmos que prestar culto a Deus é importante. Eu já disse isso para você. Se eu cortar um pedaço do meu dedo e tiver que meu dedo for decepado por algumas questões, ou uma questão de segundos ou minutos, ele vai entrar num estado de podridão, putrefação, e por mais que eu sinta dificuldades daí para frente, faltando-me o polegar, vai haver a cicatrização, mas o meu corpo, os demais órgãos do corpo, o corpo em si, ele vai continuar sendo corpo, mas o meu polegar que foi decepado, ele vai apodrecer, mas ele é corpo. O polegar que ficou fora do corpo é corpo? É corpo, igreja? Não, ele não é mais corpo. Um dia ele foi, mas ele está fora, então não é mais corpo. Enquanto o meu polegar estava inserido aqui na minha mão, eu fazia os movimentos, ele integrava o meu corpo. A partir do momento em que eu perdi, por alguma razão, o corpo vai continuar, vai sobreviver, nós vamos nos adaptar, mas o pedaço que foi por alguma razão perdido não vai servir para outra coisa a não ser para ser enterrado, feito o trabalho que precisa ser feito, porque ele vai cheirar mal. E às vezes a gente não entende que as nossas prioridades erradas trazem também consequências erradas.
Às vezes nós optamos por priorizar situações, momentos, fatos, coisas erradas. Um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas as consequências vão chegar. Mas da mesma maneira que quando nós priorizamos coisas certas, hoje talvez eu não veja as consequências boas do que eu estou fazendo, mas ainda que você não veja aqui, o Senhor nosso Deus vê toda a obra que está sendo feita, e um dia o Senhor também estará recompensando pela obra. Mas eu quero ter com que o Senhor Deus falou para Caim. Prioridades certas trazem consequências certas. Então, quando nós agimos por aquilo que julgamos ser o mais importante, eu estou mandando uma mensagem para o céu, ou eu estou mandando uma mensagem para quem vive comigo, ou eu mando uma mensagem para vocês como ovelhas, ou vocês mandam uma mensagem para mim, ou vocês mandam uma mensagem para os seus líderes, ou vocês mandam uma mensagem para alguém. Se eu me comporto de alguma maneira não correta, eu estou mandando alguma mensagem para quem está me conduzindo, para as regras que eu deveria cumprir. Isso não é minha prioridade. A minha prioridade é assistir televisão. A minha prioridade é ler revista de fofoca. A minha prioridade é estar em festas. Eu prefiro estar em festas do que estar num círculo de oração. Para estar numa festa eu ando quilômetros, mas para estar num culto, uma dor de cabeça é motivo para mim não estar no culto. Ok, perfeito. Esta é a prioridade que eu tenho. Se for para estar num chá de bebê, eu pego 5 ônibus. Mas se for para ir num culto, eu não tenho a mesma disposição. Ok, perfeito. Isto é uma prioridade que eu julgo ser importante. Mas prioridades erradas, consequências erradas. O Senhor Deus disse para Caim no verso 7: se você fizer o que é certo, você será aceito. Num português claro, você será abençoado. Agora, se você não fizer o que é certo, você não será aceito, você não será abençoado. Pastor, como é que funcionou isso? Abel então foi aceito. Por quê? Abel foi aceito porque ele fez aquilo que é certo, e Caim não foi aceito porque ele fez aquilo que é errado. Quando a gente olha, a gente sabe, claro, óbvio, que Caim fracassou na adoração. Ele foi para o culto, mas ele fracassou. Aquele culto que ele prestou para Deus não valeu. E é interessante que ao lermos um detalhe nesse verso, nesse texto, responde-se por quê e vai nos surpreender. Ele fez o culto, mas não foi o culto que agradou a Deus. Ele estava, e Deus ainda advertiu ele depois daquele culto. Deus ainda falou para Caim: por que você está tendo esse comportamento antiético e imoral? E ele fecha a cara. E além dele não dar ouvidos para Deus, ele continua obstinado no seu caminho. É interessante que mesmo ele fazendo o que é errado, escolhendo errado, escolhendo com o coração, não escolheu porque foi uma fatalidade, não, ele escolheu porque ele quis escolher errado. É o coração de Caim, que é um coração que tem prioridades erradas. Aí Deus olha e fala para ele: olha, meu filho, você está zangado à toa.
A tua colheita vai ser ruim, mas ela pode mudar. Você pode mudar o destino da sua vida. Você pode mudar as consequências da tua família. Você pode mudar o legado da tua história. Você pode mudar o futuro do seu ministério. Você pode mudar toda a história que tem aí. Mas se você ficar nessa mesma linha de procedimento, o mal que está aí na sua frente, ele vai dominar você, hein? Isso é Deus que está falando. E Deus não tocou, viu, irmão? Deus não colocou a mão na cabeça de Caim e falou: receba, mude agora. De jeito nenhum. Deus só disse para ele: você escolhe o que você quer ser. Você escolhe onde você quer chegar. Você escolhe que tipo de pessoa você quer ser. Você escolhe esta noite que tipo de mulher você quer ser. Que tipo de mulher que se diz cristã você quer ser. Que tipo de homem que se diz cristão você quer ser. Que tipo de jovem que se diz cristão você quer ser. Que tipo de obreiro que se diz cristão que você quer ser. Você que escolhe. Agora, não se esqueça, Caim, que aquilo que você prioriza é aquilo que vai te escravizar. E as tuas consequências serão frutos das tuas escolhas. O fato é que ele não dá ouvido para Deus. Isso tudo a gente conhece, eu só estou recapitulando com você. Ele continua obstinado. Sabe o que é obstinado? A igreja sabe o que é obstinado? Obstinado é aquela condição que você pode alertar, pode falar, pode instruir, pode corrigir, a pessoa fecha a cara, como Caim, e não estou nem aí, eu vou continuar do jeito que sou, vou continuar pensando, fazendo assim. Caim, eu nasci assim, cresci assim e vou morrendo assim. Caim, Deus falou com ele, ele continuou obstinado. Aí ele ficou no caminho da ira, no caminho da inveja e no caminho da vingança. Preste atenção na mensagem. Quem era Caim? Caim foi um homem que supôs enganar Deus, fingindo que o honrava. Preste atenção no que ele fez. Ele foi um homem que supôs que ele honrava Deus. Ele achou que Deus não enxergaria o que estava por trás das suas atitudes. Mesmo levando uma oferta de sacrifício, que não foi de sacrifício, mesmo fazendo isso, ele achou que Deus não enxergaria o que estava por trás das suas atitudes. Caim não trazia Deus como primícias na sua vida. Então ele vai naquele dia, entrega lá, faz o seu ato religioso e ok, Deus. Só que a Bíblia diz que o Senhor passa vista e não se agrada do que ele faz, oferta, e se agrada do irmão. E é interessante que isso causa na vida de Caim uma revolta injusta. Embora Caim soubesse, porque Caim sabia o que era primícia. Eu estava estudando isso desde sexta, aliás de quinta, dando uma cavucada. Embora Caim soubesse o que é primícia, Caim nunca foi de honrar Deus em primeiro lugar. É interessante que ele sabia o que era primícia, mas nunca foi Caim um homem que quis honrar Deus. Nunca foi da vida dele, ele nunca quis honrar, nunca esteve isso em primeiro lugar.
Primícias, em resumo, significa primeiros frutos. Primícia significa aquilo que eu dou primeiro para Deus. Primeiro. Quando fala em primícia, você vai ler em Deuteronômio, você vai ler em Levítico, fala os primeiros frutos para Deus. Agora, olha no verso 3 comigo, vamos lá? 4:3, olha o que diz na parte A. Ao cabo de dias, dá para pôr na tela isso? Em algumas versões, vai dizer, aconteceu que no fim de uns tempos, ao cabo de dias, Caim trouxe Caim do fruto da terra. A raiz dessa palavra, que diz aqui, dias ou tempos, a raiz dessa palavra, no hebraico, ela procede de uma expressão que significa algo quente. No hebraico, ion. Então, em algumas Bíblias vai dizer assim, vai estar tempos, em outras dias, que a raiz da palavra é muito pouco usada, não se usa muito mais. Mas o significado de dias, dentro de Gênesis 4:3a, a raiz da origem dessa palavra quer dizer algo quente. Ou seja, algo que está quente. Então, Deus não recebeu a oferta de Caim de imediato. Pegou? Logo que Caim colheu, ele não entregou. Pastor, mas não é quente. Mas aqui tem a ver com aquilo que você retira, aquilo que está fresco, aquilo que é prioridade. Por isso a raiz da palavra diz assim, aconteceu que no fim de um tempo, fim de dias, ou seja, passado o tempo em que as coisas deveriam de ter sido feitas, passado o tempo que as coisas estavam quentes, passado o tempo, ou seja, quando aquilo estava quente, passou o tempo, e não foi feito. Deus não recebeu a oferta de Caim no imediato. Logo que Caim colheu, ou seja, quando estava quente, Deus não foi honrado por ele. Está aí no texto. Talvez a gente nunca prestou atenção, porque o texto diz, aconteceu que no fim, não de imediato, no fim, Deus não recebeu, quando logo que ele colheu, Deus não foi honrado. Quando estava fresco, quando ele acabou de colher a primeira colheita, primeiro Caim pensou, eu primeiro e Deus depois. Está aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, que tempos? Depois que passou as primeiras colheitas, a honra não estava no coração de Caim, de honrar Deus. E eu quero repetir para você aqui, que antes da gente colocar a nossa cabeça para pensar em finanças, que também é importante para com Deus, tudo que rouba a prioridade de Deus pode ser aplicado. Caim, depois que primeiro ele se satisfez, primeiro ele priorizou ele, e no fim de tudo, no fim das coisas, no fim da colheita, no final do resto, quando já estava no fim,
Aí Deus, entendi. Por que Caim fracassou na sua adoração? Por que ele fracassou? Porque ele fracassou. A Bíblia diz: Deus se agradou de Abel, mas de Caim o reprovou. Em algumas versões, e eu separei, você não precisa abrir, eu separei algumas versões bíblicas, algumas versões mais antigas e algumas atualizadas, para a gente compreender. Porque você vai entender e eu explico. Na Nova Versão Transformadora, Gênesis 4:3 diz assim, preste bem atenção: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Parte. Na Almeida revisada e atualizada diz assim, Gênesis 4:3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois, não foi no início. Na Almeida corrigida, revisada e corrigida, diz assim: ao cabo de dias, ou seja, quando acabou tudo, quando Caim colheu tudo, quando Caim se satisfez de tudo, quando Caim primeiro resolveu os seus problemas, a sua vida, quando Caim resolveu os seus BOs, quando Caim se satisfez, quando Caim foi cuidar dos outros, quando Caim foi cuidar de tudo, falou: bom, sobrou meia hora, então agora eu vou orar. Sobrou um pouquinho de tempo, eu vou meditar. Ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra. Na Bíblia King James, o mesmo Gênesis 4:3 diz assim: e no passar do tempo, que tempo? Depois que ele colheu, depois que ele comeu, depois que ele foi estar com os amigos, depois que ele passeou, depois que ele deitou, depois que ele dormiu, depois que ele foi para a festa, depois que ele foi fazer as coisas dele, depois que ele riu, depois que ele assistiu TV, é lógico que eu estou parafraseando, depois que ele foi fazer o que ele quis, e passado o tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra. Aconteceu. Na Bíblia literal do texto tradicional, a tradução diz o seguinte: e aconteceu ao cabo de dias, ou seja, quando ele terminou de fazer o que ele quis, quando as coisas já não estavam mais quentes, quando ele fez primeiro o que ele achou, aí ele trouxe uma oferta ao Senhor. Olha para o texto. Quem é que trouxe a primeira oferta? Quem que trouxe a primeira oferta? Olha no texto, irmão, antes de você falar bobagem. Quem que trouxe a primeira oferta? Caim ou Abel? Olha, quem trouxe? Caim. A Bíblia se responde. Quem trouxe a primeira oferta foi Caim. Deus não tem prioridades assim, eu gosto mais de jiló, pepino, ou Deus gosta mais de carneiro. Não, isso não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com gostar só de verdura. O sacrifício, a oferta não tem esse contexto. Mas olha o texto, vamos reler um pouquinho, a gente já volta. Vamos lá? Diz assim: aconteceu no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então quem trouxe primeiro, num dia, não foi no mesmo dia, aconteceu num tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Então o primeiro, aquele que primeiro trouxe para Deus uma oferta, foi Caim.
ele teve sua chance. Ele teve a sua oportunidade. A Bíblia de Jerusalém, a tradução de Gênesis 4:3 diz assim: passado o tempo, lembre-se da palavra, na tradução da palavra lá no hebraico, passado o tempo que as coisas estavam quentes, ou seja, aquele momento que deveria de ter sido feito e não fez, passado o tempo, ou seja, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Ou seja, primeiro ele foi fazer, sabe-se lá o que ele achou mais importante. Então o culto, a adoração não foi importante para Caim. Primeiro ele. Na nova tradução da linguagem de hoje, Gênesis 4:3, o tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Passado o tempo, ou o tempo passou, um dia, Caim pegou alguns produtos. E a Almeida atualizada diz: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe. No hebraico, essa declaração diz exatamente assim: no final dos dias. Final todo mundo entende? Final tem a ver com término, ok? Término. Se eu falar para você início, todo mundo entende? O que Caim fez? No final. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estava a primeira colheita dos frutos da terra? Alguém me responde. Aonde estava as primeiras colheitas que Caim colheu? Para onde foram? Cadê a honra que ele tanto questionou de Deus? Que por causa dessa honra que ele não dá para Deus, ele mata o seu irmão. Ora, você quer ser honrado, respeitado, valorizado, você quer ser abençoado e abençoada, mas Deus não é prioridade. Mas quando você está no prego, quando a gente está ruim, quando a gente está com problema, paizinho santo, paizinho querido, mas tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que não está batendo. Porque Caim, ele no final dos dias, ele não fez para Deus, ele não honrou Deus. Mas aí quando Deus dá um sorriso para Abel, se agrada de Abel, ele fica mal. Tempo, a Bíblia não diz, aí quando o texto fala, passado tempo, passado dias. Eu li algumas versões só para ficar mais claro na nossa cabeça. Esse tempo a Bíblia não diz. Tempo aí pode ser passado semanas, passado meses, passado um ano, a Bíblia não diz. Passado uma jornada, passado uma colheita, pode ser, mas a Bíblia não fala nesse texto o que é esse tempo. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala: o tempo passou. Significa que o fim chegou. Ok ou não? Chegou o final. Final do que, pastor? O final do tempo. Do que? No caso de Caim, ele trabalhava com o quê? Com produtos agrícolas. Quando chegou o final, o que Caim dá para Deus? Sobra. Sobra.
Brá. Vai doer um pouquinho agora. Resto de tempo, resto de atenção, resto de culto, resto de louvor, resto de frequência, resto de adoração, resto de oferta. Por que algumas coisas há anos em algumas casas, em algumas famílias, no meio de nós, comigo talvez, estão travadas? Porque quando as coisas estão quentes, e eu deveria de dar para Deus a prioridade, eu vou para o parque, na hora do culto. Eu ligo esse canal, que só destrói, e fico lá assistindo bobagem, mesmo quando o pastor está visitando a minha casa, eu estou lá, com aquele canal, Destrói Lar, estou lá. Por que será que algumas coisas na minha vida Deus não está se agradando? Eu não estou falando de maldição ainda. Quem está entendendo? Existe uma diferença de ser abençoado e de não ser abençoado. Por que algumas coisas Deus recebe e outras Ele não recebe? Porque algumas pessoas colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. Para algumas pessoas, culto é inegociável. Para algumas pessoas, a obra de Deus é inegociável. Para algumas pessoas, tudo que se diz respeito à vida com Deus é inegociável. Ponto. Outros não. Outros é o cabo de dias. Outros, deixa eu escolher uma versão, é quando o tempo sobra. É depois que eu relaxo, depois que eu fiz pilates, depois que eu tomei Dorflex, depois que eu vi o WhatsApp, depois que eu vi e-mail, Instagram, depois, quer saber, hoje não dá. Tá certo. Tá certo. Por que Deus não recebe algumas coisas? Por que tem áreas da nossa vida? Não estou fazendo acusação a você, estou pregando para mim e para você, amém? Por que tem áreas que a gente está 40 anos na casa do Senhor e não quer mudar a mente? Olha para mim, agora não adianta disfarçar, pegou a gente. Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Enquanto a gente ficar com essa cabeça velha, Deus não vai botar vinho novo, porque se Ele colocar, vai rasgar. Mas existe um jeito, que o odre velho, eu não tenho tempo para falar hoje, é possível que o odre velho seja trabalhado, há um jeito, que os especialistas sabem fazer, para que o odre velho, ele possa voltar a ser trabalhado, e depois ele volte a ser novamente como um odre novo. Mas via de regra, ninguém pega vinho novo e põe no odre velho. Por quê? Porque vai rasgar. Assim somos nós.
que queremos que Deus faça mudança na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa igreja, na vida do marido, na vida da esposa. Ah, que lindo, que fofo, que fofa. Ai, que a igreja maravilhosa. Mas, passado o tempo, Caim, ele resolve um dia, com o que sobra, e reclamando. Será que Deus, qual o valor de fazer alguma coisa para Deus reclamando, hein, irmãos? Tem valor? Tem valor? Olha, essa tradução na linguagem de hoje é muito interessante. O tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. O que Caim deu para Deus foi o fim do tempo, foi o resto do tempo, foi o quanto sobrou do tempo, foi quando ele arrumou tempo. A Bíblia diz que Caim só dá para Deus o fim. O fim. Por isso que algumas Bíblias, e essa é de todas as versões, todas elas vão falar de fim. Fim. Ou seja, quando acabou, quando sobrou, o resto, aí Caim deu para Deus. Abel não fez assim. Abel trouxe das primícias. Põe para mim, Felipe, fazer um favor. Olha a diferença de um irmão para outro. Verso 4. O 3 que nós lemos fala aquilo de Caim. Agora olha o 4. Abel, por sua vez, então aqui já começa um antagonismo. Olha aqui. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro, o quente, a primazia, a melhor. Ele não comeu o primeiro carneiro, ele pegou nos braços a prioridade. Ele disse: primeiro Deus, depois eu. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Volta a fita. Volta a fita. E Caim, o irmão, que isso aqui não foi no mesmo dia. Uma gestação de uma ovelha é diferente de nascer um pé de alface, cenoura, de outras coisas. Sabe o que o irmão dele fez, o irmão de Abel? Nasceu os primeiros frutos da terra. O que Caim fez? Vamos fazer festa. Vamos. Outro dia a gente vai. Outra hora a gente vê. Depois a gente cuida. Agora não. Agora estou cansado. Depois eu reponho esse dinheiro. Agora eu faço isso. Mais tarde eu faço de outro jeito. Por que algumas coisas, irmãos, não dão certo? Por que será? Não é o tema da mensagem de hoje. Por que será que Abel, o Senhor se agrada dele? Por que será? Não é? Por que será? Eu vou contar a história, mas não vou contar os personagens desse tema. Eu tinha um amigo
que aprontou. E um dia, o chefe dele era odiado pela esposa. E aí um dia o filho olhou para o chefe e falou assim: o senhor sabia que a minha mãe te odeia? Aí o chefe olhou para ele e falou assim: por que será não, fulano? Por que será não, fulano? E toda vez que eu encontro ele, eu falo para ele assim: por que será não, seu fulano? E a gente dá risada, porque ele é muito arteiro, você já deve entender. Por que será, irmãos, que algumas coisas não romperam ainda, não aconteceram ainda? Por que será que algumas bênçãos do céu não chegaram em alguns lugares ainda? Por que será que Deus talvez não esteja feliz comigo, como está feliz com você? Por que será que quando você canta, Deus fica feliz, e quando eu canto, Deus não fica feliz? Por que será que quando você dizima e oferta, Deus fica em pé e se alegra, e quando eu faço, Deus não se alegra? Por que será que a viúva pobre, que deu a menor quantia, mas era a maior que ela tinha, Jesus diz assim: aconteceu um negócio doido aqui no templo hoje. Eu disse: o que foi? Aquela senhora foi a que deu a maior oferta. Aquilo foi louco na cabeça dos discípulos. Mas Senhor, estava aqui o empresário tal, fulano de tal, e falou assim: pois é, mas não foi legal não. Só estou dando exemplo, tá, irmãos? É que eles fizeram do que sobrava, e ela não. Ela fez o que ela era, o tudo dela. Ela não se importou se ela ia ficar sem comer, tal. Lógico que ela não ficou, né? Você sabe que Jesus jamais faria isso. Ele não despedia nem a multidão. Por que será? Por que será que Caim reclama, mas na hora que ele foi dar para Deus a honra, ele não honrou? Ele dá no fim a sobra, o resto, quando está cansado. O que mais eu escuto de algumas pessoas é: o dia que eu aposentar, eu vou trabalhar para Deus. Mentira, 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 mentira. Quem me prova na Bíblia, que Deus chamou pessoas desocupadas e irresponsáveis? Me prova na Bíblia. Deus sempre chamou pessoas responsáveis e pessoas que trabalhavam. Se Deus não pode contar com a gente agora, vai contar depois, irmão? Olha para a Bíblia. Deus sempre chamou pessoas que o priorizavam, que trabalhavam. Tão logo nasceram as primeiras crias de Abel, ele dá para o Senhor. As melhores ele trouxe para Deus. Abel age assim: primeiro Deus, depois eu. Caim age assim: primeiro eu e Deus por fim. O exemplo de Caim e Abel nos ensina que a intenção do coração é mais importante do que a oferta em si. Caim não trouxe? Trouxe ou não trouxe? Pode falar, irmão. Caim trouxe ou não trouxe? Mas ele trouxe em honra? Por quê? Ele não tinha tempo. Primeiro ele, suas ocupações, sua vida. No final, no resto, aí sim. Fazer o que é certo diante de Deus traz aceitação e bênção.
Da parte de quem? De Deus. Ainda que os homens não valorizem, Deus está vendo. Enquanto nós insistimos no erro e ignoramos os conselhos de Deus, geraremos consequências negativas para toda a vida. Pode passar os anos, daqui 15 anos, se eu continuar com as mesmas ideias, eu vou estar com o cabelo branquinho, 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 e as consequências também vão estar lá. Deus observa primeiramente a nossa sinceridade e disposição interior. Quando Caim traz a oferta, veja, não fala que dia e não fala que Deus se manifestou, mas é quando Abel traz que aí Deus se manifesta. Ou seja, o que Caim fez não tocou no coração de Deus. Por quê? Porque Caim faz no fim. O fim não interessa, irmão. Está faltando tempo para Deus, irmão? Está faltando tempo para Deus, irmã? Está sobrando tempo para outras coisas, irmão? Está sem tempo para Deus, irmã? Está faltando? Está sem? Mas está com tempo para outras coisas? Do que a gente reclama? Do que reclama o homem dos seus males, se é ele mesmo que o planta? Deus olhou Caim, mas ele colheu faz 5 meses, fez festa, foi passear, fez um monte de coisa. No fim, ele chega para mim agora e fala: pai, olha, tá certo. Passa-se os dias, lá vem o irmão dele, nasce a primeira cria, primeira ovelha. A diferença de 2 tipos de adorador. Pega a primeira, irmão, é justo. Eu me lembro do pastor Otávio, saudoso pastor Otávio. Ele me levou um dia, a gente passa perto da casa do pastor Otávio, todas as vezes a gente passa lá e fala: ei, saudade. Ele me levava no quintal e falava assim: pastor, tá vendo esse pé de maracujá aqui? Eu falei: tô vendo. Ele contava sempre essa história para mim. Aqui, ó. Chegava lá e me dava maracujá, Falou: o senhor não acredita? Eu falei: conta que eu acredito. Falou: o dia que nasceu os primeiros maracujá, primeiro, eu peguei, abri o maracujá, cortei, coloquei no telhado e disse assim: senhor, isso aqui é teu. Ele falou: pastor, nunca mais parou de dar maracujá nesse pé. Um pezinho no quintal. O senhor chegou a ver, pastor Luiz? Você chegou a ver? Quem foi lá comer o maracujá, ele dá maracujá para a gente. Ele disse: os primeiros frutos. Eu disse: colocou lá no... Ficou lá. Ele falou: dava maracujá. Deus observa primeiramente a nossa sinceridade. É essencial ouvir e refletir sobre os alertas de Deus. Nossas ações e escolhas cotidianas revelam o que realmente está em nosso coração. Nossas ações e escolhas cotidianas, diárias, revelam o que realmente está em nosso coração. Em tudo o que fazemos, Deus enxerga primeiro o nosso coração. Deus aceitou Abel, porque ele honrou. Caim não. Qual é o tempo de Deus na minha vida? Quais são as justificativas que eu acho que Deus vai aceitar para eu não estar honrando Ele? Por que será que algumas pessoas agradam a Deus e outras não? E por último, Deus está em primícias ou no fim da minha vida? Agora responda você. Por que será que mesmo ouvindo a palavra de Deus, a gente não muda? Por que será
que o coração de Deus não recebe um afago, um carinho há muito tempo, talvez da minha parte. Ao cabo de dias, passados dias, passado o tempo, no final do tempo, quando as coisas não estavam mais quentes, depois que passou tudo na frente, Caim resolveu dar para Deus. É mais ou menos como vive a humanidade nos dias de hoje. Temos tempo para tanta e tanta coisa, mas quando se fala para Deus, não tem tempo. O ciclo de oração em algumas igrejas acabou. Escola bíblica em muitas igrejas já não existe mais. Reunião de senhoras, reunião de homens, está difícil. Mas a gente acha tempo. Nós achamos tempo para uma série de coisas. E a gente quer orar e fala: Senhor, abre a janela do céu. Abre isso. Irmãos, tem hora que eu fico pensando como é que Deus ouve algumas orações. Uma igreja viva é uma igreja que se comporta lá fora e aqui também. É uma igreja que na reunião de oração ela está, e no culto de celebração ela também está. É uma igreja que se envolve. É uma igreja que caminha junto. Quando tem o tempo, aí não serve. Quando sobrar tempo, aí não serve. Menino Eliseu era filho de rico, filho de fazendeiro, trabalhava no pesado, sol quente. O profeta Elias passa por ele e joga a capa. Ele podia dizer assim: Elias, estou contigo, velho, mas isso não é para mim não. Não é para mim. Deus, por que Deus chama Eliseu? Aonde Deus acha Eliseu? Trabalhando. E qual foi o ministério de Eliseu comparado com o de Elias? Ele foi mais forte no ministério do que Elias. Porque Eliseu honrou, não que Elias não foi um homem honrado. Perceba o que Eliseu fez. Eliseu, irmãos, abriu mão da sua renda, de ser um fazendeiro, filho do fazendeiro. Ele não deixou de ser filho do fazendeiro. Aliás, Eliseu me inspira a pregar uma mensagem que esses dias eu estava lendo. Falei, como que eu nunca enxerguei isso aqui? O pai e a mãe de Eliseu, para ele fala: deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe primeiro. Uau! Uau! Mas ele honra a Deus. Passado o tempo, essa está a resposta, aí está a resposta. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Não foi porque ele deu verdura, e não foi também porque ele deu coisa ruim. Não está escrito na Bíblia que Caim deu oferta ruim. O que na Bíblia está escrito é que ele não honrou. Primeiro ele foi viver a sua vida, foi dormir, foi descansar, foi festejar, foi fazer as coisas. E no final, passado o tempo, que o Senhor nos perdoe das coisas que estão escorregando pelos nossos dedos. Que o Senhor nos perdoe das desculpas esfarrapadas. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos dê uma nova chance. Que a partir de hoje essa mensagem fique cravada no nosso coração.
que a partir de hoje eu não trate mais as coisas da igreja, de Deus, dos ministérios, dos departamentos, como coisa qualquer. Que Deus nos perdoe das coisas que Deus nos coloca, das chances que Deus nos dá, e a gente faz levianamente, com justificativas, com descaso. Tem um projeto de lei de um partido maligno, querendo prender pastor se pregar alguns assuntos. No tempo bom, não pregou. Que Deus nos perdoe. Que esta palavra, a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, fique aqui na nossa cabeça assim, ó, meu Deus, eu tenho feito algumas coisas para Deus no final. Não é que eu estou dando desculpa, não é que eu só estou aparecendo quando eu estou escalado, e olha lá. Será que está valendo a pena então entrar nessa escala? Será que Deus está feliz comigo? Como é que Deus vai me usar para ser um instrumento na mão dele para ganhar outras almas, se eu estou fazendo a obra do Senhor desse jeito? Eu podia ter feito algumas coisas em casa, mas deixei para fazer na hora do culto. Eu deixei para ajustar a câmera de última hora. Eu deixei para... Meu Deus, no fim, é como Deus dissesse assim: é isso que você está me dando? Você ficou a semana inteira com o PlayStation, com o videogame. PlayStation é coisa de velho, né? Você ficou a semana inteira na televisão. Aí no domingo de manhã, você resolveu passar roupa. Você ficou a semana inteira assistindo série. Aí domingo de manhã você foi invernizar a testeira da casa. Por que será, não? Por que será que a bênção chega na nossa casa, ela faz assim, ó. Opa! Aqui não. Por que será? Por que será? Difícil sair glória, né? Difícil sair glória. Mas Deus quer andar no meio da gente. Não faça nada para Jesus de qualquer jeito. Não dê nada para Jesus de qualquer jeito. Não ofereça nada para Jesus de qualquer jeito. Não venha entregar nada para Jesus de qualquer jeito. Não sirva Jesus de qualquer jeito. Eu posso estar machucado, eu posso estar ferido, eu posso estar do jeito que estou, mas eu vou dar o meu melhor para Jesus Cristo. Eu posso estar chorando, eu posso estar ferido, eu vou dar o meu melhor. Não trate as coisas de Deus como se fossem coisas comuns, porque se aproxima o tempo da perseguição, se aproxima o tempo de coisas que a gente vai falar: meu Deus, eu não fiz. Por que será que o Senhor olha para Abel e sorri, e para Caim Ele não gosta? Porque quando as coisas estão quentes, a gente primeiro vai fazer festa para tudo que não tem valor. Primeiro a gente valoriza o que não é importante. Primeiro a gente faz um monte de coisa. E Deus: domingo eu vou, quarta eu vou,
Semana que vem eu vou. Dia tal eu vou. Próximo PG eu vou, tá? Ah, hoje eu não vou, tá? Oh, do ensaio hoje eu não vou, tá? Tá bom, irmão. Tá bom, fia. Mas que a gente não seja a geração que vai ter que primeiro morrer no deserto para vir uma outra, né? Que a gente não seja. Que Deus se agrade da gente. Que Deus olhe para a gente e fale, não, Ele não está deixando para o fim. Ele está fazendo agora. Amém? Fique em pé. E com muito amor no coração, ainda não terminou a mensagem não. Muito amor no coração. Olhe para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado. Se não tiver, faz de conta que é e diga assim, por que será não, irmão? Vamos treinar mais uma vez? Vamos lá? Por que será não, irmão? Por que será, né? Por que será, né? Ah, porque ela é em casa, porque não sei o quê, porque ela não muda, porque ela não muda. Por que será? Porque da moda de viola. Por que será? Por que será que os urubus estão rodeando lá? Por que será? Por que será? Pois é, qual foi o último dia que Jesus teve um culto de ação de graça na sua casa? Qual foi o último dia que você fez algo para Deus, que Deus foi valorizado? Para os outros tudo, mas para Jesus... Deus está nos levando para uma terra nova, irmão. Esse glória a Deus precisa ser acompanhado de atitude. Que Deus não ache em nós nunca mais resto. Posso ouvir um amém? Que Deus não ache em nós o que Ele achou em Caim. Você me dá o que sobra, o seu tempo, o resto da sua noite, o resto do seu fim de tarde, o seu resto de domingo, o seu resto de semana, o seu resto de sono, o seu resto de dia, porque o resto eu sirvo, o resto é para tuas amigas, para os teus amigos, para tudo, mas para mim só quando está doente, está desempregado, quando está com problema. Deus não é Deus de resto. Deus não nos deu resto, Ele deu o melhor. Vamos adorar, Aguinaldo, por favor. Vamos ver. Lembre de domingo passado, não sei se foi domingo ou quarta, da adoração que nós fizemos aqui, que o louvor precisa ser o melhor louvor. E depois dessa palavra, não vamos dar resto, vamos dar o melhor. Porque Deus, Ele sempre nos dá o melhor. Quer ver um exemplo? Você vai para casa agora e você não vai comer resto. Pastor, mas é a sobra do almoço. Não é resto. É prosperidade de Deus na tua mesa. Tem gente que não tem. Irmãos, tem gente que não tem. Tem gente que só comeu o almoço e não tem para janta. Você tem, eu tenho. Amém ou não amém? Se você quiser chegar em casa agora, como eu, nós vamos tomar outro banho, vai ser o quarto, quinto banho. Sim ou não? Vai tomar um sucão gelado da hora, uma água gelada, abençoada. Porque Deus não dá resto. Deus nunca dá resto. Alguém já recebeu o resto de Deus aqui, irmão? Não, porque Deus